Olá, meu nome é Eduardo Maia, sou doutor em hipnose clínica pela Espanha e nesse vídeo eu vou explicar para você como funciona a hipnose clínica, também chamada hipnoterapia. Bom, primeiro é necessário explicar brevemente como funciona a mente humana. Freud, quando criou a psicanálise, ele considerava que 10% da mente humana era consciente, sendo todo o demais não consciente, que ele dividiu como pré-consciente e inconsciente. Porém, recentes estudos através da neuroimagem demonstram que a mente consciente pode chegar a apenas 1% da mente humana. Bom, na verdade não importa se é 1% ou se é 10%, o ponto é que o consciente, o racional, sempre vai perder para a subconsciência, que é onde estão localizadas as emoções. Então ninguém fala, eu agora vou ficar triste, eu agora vou ficar feliz, eu agora vou esquecer completamente aquela pessoa. Isso não é possível, porque simplesmente a consciência perde, ninguém consegue lidar, controlar perfeitamente as emoções sem que haja o processo de transe, sem que haja a hipnose. E aí que a hipnose entra. A hipnose funciona maravilhosamente bem porque permite que a gente se conecte diretamente ao subconsciente e assim possa fazer a programação da maneira que a pessoa deseja, que o paciente deseja. Por isso é um modelo muito mais eficaz, muito mais rápido de terapia. E então cabe citar, imprescindível citar, o trabalho do Dr. Alfred Barrios. Alfred Barrios é PhD em Psicologia Clínica pela Universidade da Califórnia. E ele conduziu um estudo científico com uma população de 1.836 pacientes, onde ele concluiu que através da psicanálise era possível recuperar 38% dos pacientes após 600 sessões. Considerando uma sessão por semana, a gente está falando de 12 anos e meio de tratamento. Através da terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem moderna da psicologia, era possível recuperar 72% dos pacientes após 22 sessões. Mais uma vez, considerando uma sessão por semana, a gente está falando de 5 meses e meio de tratamento. Já através da hipnoterapia, através da hipnose clínica, é possível recuperar 93% dos pacientes em apenas 6 sessões. Ou seja, considerando mais uma vez uma sessão por semana, a gente está falando de 1 mês e meio de tratamento. Ou seja, a hipnose clínica, a hipnoterapia é simplesmente fantástica, é simplesmente maravilhosa quando a gente vai falar de tratamento clínico. Mas o que pode ser tratado através da hipnoterapia, através da hipnose clínica? Tudo aquilo que possui origem no emocional. Essa é a resposta. Por exemplo, quando a gente fala de depressão, que é uma das minhas especialidades, a gente está falando da tristeza crônica que permanece dentro da pessoa, a gente está falando do derrotismo, da falta de perspectiva, a gente está falando de traumas emocionais, enfim, a gente está falando de emoção. Quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de fobia, a gente está falando de medos, a gente está falando, enfim, sempre de emoções. E é aí que a hipnose clínica atua maravilhosamente bem em tudo aquilo que tem origem emocional. Vendo aqui em São Paulo, o Eduardo Maia é um profissional muito competente, vai fazer uma terapia muito bacana, rápida e recomendo demais. Bom, primeira restrição, então, é que a gente só consegue realmente resolver coisas que têm origem na mente humana, que têm origem no emocional. Segunda restrição em relação à hipnose clínica, existem 9 restrições. O fato é que a gente precisa que o nosso paciente, o nosso cliente realmente queira a mudança, queira ser tratado. E é realmente comum que a pessoa não queira ser tratada. Eu posso dar vários exemplos. Existem pessoas que buscam encontrar culpados para os seus problemas, né? Então, por exemplo, tem um pai que reclama que o filho bebe e aí o filho fala que vai parar de beber. Só que, na verdade, ele não quer parar de beber. Ele quer simplesmente encontrar um culpado e falar para o pai, olha, pai, eu realmente tentei parar de beber, mas eu não consegui, a hipnose não funcionou comigo. Na verdade, não é a hipnose que não funcionou, era a pessoa que não queria. Isso vale para drogas de maneira geral, isso vale para tabagismo, isso vale
para uma gama de diferentes coisas que as pessoas procuram a hipnose para encontrar um culpado, né? Então é importante que a pessoa realmente queira. Só acontece na clínica aquilo que a pessoa quiser que aconteça. Se a pessoa não quiser, simplesmente não acontece. E falando aí para concluir esse fato de que é a pessoa que tem que querer, é o cliente, é o paciente realmente que tem que querer, existe uma coisa que acontece, que eu espero que depois desse vídeo isso pare de acontecer. São pessoas que me procuram não para serem tratadas, mas porque querem que outras pessoas sejam tratadas. Mas se realmente a outra pessoa quer ser tratada, por que ela mesma não me procura? Para tirar realmente as dúvidas. Isso é muito comum. Existe uma senhora, por exemplo, que tem me procurado nos últimos 6 meses querendo tratar a gagueira do marido. Só que o marido nunca apareceu. Até que ponto ele não está satisfeito, ele não está realmente feliz, ele está simplesmente aceitando, convivendo de boa com o fato de ser gago. As pessoas se acostumam com as suas condições. Então até que ponto ele já se acostumou e ele simplesmente não quer? Porque se por 6 meses a moça me procura e não consegue agendar para o marido, porque o marido nunca pode, não tem condição, até que ponto que ele realmente quer, não é isso? E existem vários outros casos assim, pessoas que me procuram porque quer que o pai pare de beber, porque quer que o filho pare de usar drogas. Na verdade, quando a gente fala de hipnose clínica, a pessoa tem que de fato querer. E quando é uma outra pessoa que está procurando, aí eu levanto o caso, até que ponto realmente esse pretenso paciente tem desejo de realmente modificar alguma coisa na vida dele ou dela. Foi uma das alternativas que eu escolhi, a que mais funcionou, é melhor que qualquer remédio. Desde a primeira sessão eu já senti uma melhora muito grande, muito grande. Aí na segunda sessão já muito melhor, e tanto que eu diminui o remédio e parei. E não senti nenhuma recaída, nada. Terceira restrição. O paciente ele tem que ser capaz de estabelecer um diálogo comigo verbal. Ou seja, a pessoa que está acamada, que está em coma, que não tem condições de falar, não tem condições de compreender, é uma restrição, não existe como atender. Um outro ponto é que eu não sei Libras, então existe uma limitação muito grande de eu conseguir fazer hipnose com alguém que é surdo, que é mudo, que é os dois. Então essa outra restrição é a pessoa ser capaz de estabelecer um diálogo verbal comigo. Quarta restrição, a pessoa tem que ser capaz e estar disposta a liberar as emoções. Liberar as emoções, falar tudo, sem meias verdades, sem vírgulas, muito menos com mentiras. O ponto é que muitas vezes as pessoas têm medo de serem julgadas, só que eu sou um terapeuta, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu atendo várias pessoas por dia, eu sei de várias histórias de vida diferentes, que claro, permanecem em sigilo total dentro da clínica. Então é necessário que a pessoa entenda isso, é necessário que a pessoa fale sempre a verdade, 100% do tempo. Imagina que de repente você vai no médico, você está com dor de cabeça, aí você fala com ele, não, eu estou com dor no pé. Quando a pessoa mente na clínica, é exatamente isso que acontece. A gente vai estabelecer uma linha de investigação que não vai ser bem sucedida. Então é 100% necessário que a pessoa fale a verdade todo o tempo. E isso não vale só para hipnoterapia, isso vale para qualquer tipo de atendimento, seja atendimento clínico ou seja atendimento médico. Restrição número 5. É fundamental acreditar em mim e acreditar no processo. Tudo aquilo que você faz sem acreditar, você vai se auto-boicotar. Você não vai dar o melhor de si, você fala, eu vou tentar, não sei se vai funcionar. Isso vale para tudo na sua vida. Tudo na sua vida que você falar que você vai tentar, não sei se vai funcionar, você não vai dar o melhor de si. Você vai estar esperando um fracasso, você vai estar esperando que algo dê errado e que assim a gente não consiga atingir o objetivo. Você não consiga atingir o objetivo. Então é necessário, é fundamental acreditar em tudo aquilo que você vai fazer. Porque tudo aquilo que você fizer sem acreditar vai ter tudo para dar errado. Então é fundamental acreditar em mim, acreditar no processo. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai ter diversos casos de pessoas que foram tratadas por mim através da hipnose clínica e que foram um sucesso. Você pode ser mais um desse caso, tá? Então entenda que é necessário acreditar em mim, é necessário acreditar no processo e é necessário se ver, por consequência, como mais um caso de sucesso. Porque, como eu disse, tudo aquilo que você fizer sem acreditar, você vai se auto-boicotar no sentido de não conseguir atingir efetivamente os seus objetivos. Por outro lado,
tudo aquilo que você faz sem tentar, você tem aquele mindset de dar um tapa na mesa e falar, não, agora vai funcionar porque eu vou fazer, porque vai acontecer. Isso aí é o que vai fazer realmente dar certo, né? Então não tente atingir os seus objetivos, simplesmente faça acontecer, porque quem tenta admite o fracasso. Tentar é sinônimo de fracassar, né? Então quando você fala que você não conseguiu alguma coisa, você fala, eu tentei. O tentar é sinônimo de fracasso. Então não venha para a clínica querendo tentar, venha para a clínica com o mindset de dar o seu melhor, para que a gente trabalhe em conjunto, porque eu vou estar dando o meu melhor também, para que a gente trabalhe em conjunto e consiga, em pouquíssimas sessões, 1, 2, 3 sessões, atingir o objetivo que você deseja. Número 6, sexta restrição. É necessário que você seja uma pessoa obediente. É verdade, seja uma pessoa obediente. O que acontece? Se o hipnoterapeuta fala, a gente precisa fazer uma segunda sessão num espaço de 3 a 4 dias, isso significa que não é para desmarcar a sessão depois de 3 ou 4 dias, chegar no dia e falar, não dá porque eu tenho uma prova por causa disso, por causa daquilo. Se o hipnoterapeuta fala que precisa fazer uma sessão depois de 3 dias, tem que ser depois de 3 dias, não dá para fazer depois de 7, tá? Então é necessário ter esse tipo de regra, ser uma pessoa regrada para realmente seguir as instruções que o hipnoterapeuta der a você. Então, ser obediente, seguir o hipnoterapeuta. Se o hipnoterapeuta fala fecha os olhos, significa fecha os olhos. Aconteceu com um amigo meu, um hipnólogo até muito famoso no país, que falou para a pessoa, falou fecha os olhos, a pessoa falou, eu não quero fechar os olhos. Eu falei, então não posso te ajudar. Por quê? Porque tem que realmente seguir as orientações do hipnoterapeuta. Sétima restrição. Poder comparecer em mais de uma sessão. Não é tudo que a gente consegue resolver em uma sessão. E mesmo casos que a gente consegue resolver em uma sessão, precisa do reforço. Então é necessário ter a disponibilidade de comparecer em 3, talvez em 4 sessões, em alguns casos, no período de 3 a 7 dias de intervalo entre cada sessão. Então, se você não mora na cidade de São Paulo, programe-se para passar um período aqui na cidade, de repente passar uma semana aqui na cidade de São Paulo, de repente vir à cidade de São Paulo mais de uma vez, é comum também isso acontecer. Então existe essa restrição também, a necessidade de comparecer, a disponibilidade de comparecer em 3, às vezes 4 sessões, com um intervalo de 3 a 7 dias cada. Em alguns casos, a gente consegue minimizar esse intervalo de 3 dias para 2 dias entre uma sessão e outra. Então, se você não tem a disponibilidade de ficar na cidade de São Paulo por muito tempo, entre em contato que a gente verifica a possibilidade de minimizar esse período de atendimento, por exemplo, com um intervalo de 2 dias entre uma sessão e outra. A oitava restrição, eu já falei um pouco sobre ela, é o fato de que a pessoa tem que se ver livre daquele transtorno antes mesmo de entrar na clínica. Ela tem que entender o fato de que ela vai dar o seu melhor dentro da clínica para trabalhar comigo, que também vou estar dando o meu melhor. Em outras palavras, nunca tentar. Se você pretende tentar a hipnose, por favor, não me procure. Procure outro hipnoterapeuta qualquer, que não seja desses que estão listados na academia da hipnose, porque o fato é de que tudo aquilo que você fizer pensando em tentar, você vai estar se dando um boicote. Então nunca tente atingir os seus objetivos. Faça acontecer, dê o seu melhor, enquanto o hipnoterapeuta vai estar dando também o seu melhor, para que juntos possamos atingir o seu objetivo. E a nona e última restrição é o fato de que você não pode ter vínculos sociais com o seu terapeuta. Isso vale para a psicologia clínica, a psicoterapia, isso vale para a psicanálise, isso vale, claro, para a hipnoterapia também. Paciente e terapeuta não podem ter nenhum tipo de vínculo social. Frequentar no mesmo lugar, ter amigos em comum, isso simplesmente destrói a terapia. Agora, por que isso destrói a terapia? Existem diversos, diferentes motivos para isso. Existe um ditado popular que fala que o santo de casa não faz milagre. Infelizmente, isso é verdade quando a gente fala de terapia. A partir do momento que você tem um vínculo social com o seu terapeuta, esse seu terapeuta vai ser o santo de casa. E o santo de casa não faz milagre. E existem diversos motivos, diversas explicações que a gente pode dar para isso. Por exemplo, imagina que você tem um vínculo social com alguma pessoa. Tá? E aí você vai precisar deitar no divã e essa pessoa vai ser o seu terapeuta. Qual a possibilidade de você contar meias verdades ou você de repente até mentir por medo de ser julgado?
Isso infelizmente acontece, isso infelizmente é muito comum. Então não busque nenhum terapeuta que você tenha vínculos sociais. O que acontece é que quando pessoas me procuram, que eu tenho algum tipo de contato social, frequentam o mesmo local que eu, tenho amigos em comum, eu simplesmente rejeito, eu não atendo. Eu não atendo porque eu sei que não dá certo, não dá resultado. E o que eu faço é indicar um hipnoterapeuta de minha confiança para que a pessoa possa ser atendida com sucesso. Como eu disse, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você tem vários casos de sucesso de pessoas que eu atendi. Agora, é importante não só falar dos casos de sucesso, é importante também falar dos casos de insucesso para que você não seja uma dessas pessoas, para que você realmente possa vir à clínica e sair da clínica livre do transtorno que você veio aqui para se livrar. Então, primeira coisa que acontece de errado na clínica e que quando acontece é muito complicado para a gente conseguir ter sucesso no tratamento. Uma delas é a pessoa que afirma: eu não consigo. Não fale isso. Algumas pessoas podem ter mais dificuldades que outras, é claro, isso para tudo na vida. Agora, você jamais pode falar eu não consigo. Se você fala eu não consigo, isso está dando um comando para sua mente de que você não vai ser bem sucedido. E quando você dá esse comando para sua mente, ainda mais em transe, a possibilidade de você realmente não ser bem sucedido é enorme, é muito grande. Número 2, coisas que não podem acontecer na clínica: mentir ou omitir informações. Terceira coisa que não pode acontecer na clínica: medo. E o medo não pode acontecer nem dentro da clínica nem fora da clínica, tá? Então é importante que você tenha confiança sempre no seu terapeuta, porque se você não tiver confiança no seu terapeuta, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Quarta e última coisa que não pode acontecer na clínica é o fato de querer colocar uma terceira pessoa dentro da sala de atendimento. Toda terapia, se não for uma terapia de grupo, uma terapia de casal, por exemplo, um exemplo de terapia de grupo, ela é para ser uma terapia individual. É só o paciente e o seu terapeuta que vão conversar sobre diversos temas diferentes, com o objetivo de procurar encontrar a causa do problema, né? Então, se você coloca uma terceira pessoa dentro da sala, aí vai começar a surgir a possibilidade de surgirem o quê, né, dentro da clínica? Mentiras, omissões, por medo da pessoa ser julgada. Então não pode ter uma terceira pessoa dentro da sala junto com o terapeuta e o paciente. Toda clínica tem sua sala de esperas, né? Todo o prédio comercial também tem um ambiente de espera. Então, se você vier com um acompanhante, informe a ele previamente ou a ela previamente de que haverá necessidade de aguardar na sala de esperas. Importante, porém, também mencionar o fato de que uma primeira sessão de hipnose clínica possui uma duração em média de 3 horas. Então, se for o caso de esperar 3 horas numa sala de espera, não tem problema nenhum. É importante apenas informar a pessoa de que o tempo de espera poderá ser muito alto. Essa é a quarta restrição, então é o momento que eu aproveito para citar o fato de que é necessário fazer o agendamento prévio de todo atendimento. Por quê? Uma sessão que chega a ter 3 horas de duração não tem como fazer por ordem de chegada, né? Porque senão o tempo de espera do paciente seria enorme e muitas vezes não seria nem possível atendê-lo no mesmo dia. De forma que é necessário fazer o agendamento prévio para que a pessoa possa ser realmente atendida no horário que comparecer à clínica. Bom, e muitas pessoas perguntam: existe algum tipo de garantia? Não. Nenhum tipo de terapia pode dar nenhum tipo de garantia, né? Isso vale para psicoterapia, psicologia clínica, isso vale para psicanálise, claro, vale para hipnoterapia também. E por que não é possível dar nenhum tipo de garantia? Primeiro, porque a pessoa pode estar inclusa nesses casos que eu citei, como, por exemplo, estar buscando encontrar um culpado para o próprio problema, né? Buscar justificativas sociais para pessoas de seu convívio, como pai, mãe, irmão, esposa, marido, filho, etc, né? Segundo, a pessoa pode mentir, pode omitir. Então são diversas coisas que podem acontecer que impedem a gente de poder dar algum tipo de garantia. Nenhum tipo de terapia pode dar nenhum tipo de garantia. O que a gente pode citar mais uma vez é o trabalho do Dr. Alfred Barrios, que demonstrou que é possível recuperar 93% dos casos em apenas 6 sessões de hipnose clínica, em apenas 6 sessões de hipnoterapia. E aí, uma pergunta que vem também normalmente em seguida: tá, mas será que baseado no que a gente conversou, você consegue me dar uma possibilidade de sucesso? Uma boa pergunta. O que acontece é o seguinte: é muito mais fácil da gente resolver definitivamente problemas de nossos pacientes
quando ele é mais jovem. Ou seja, muito mais fácil da gente conseguir resolver quando a pessoa tem 20 anos de idade do que quando ela tem 80. Se você está com seus 30, 40 anos de idade, você está muito mais perto dos 20 do que dos 80. Agora, quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais difícil vai sendo da gente conseguir resolver em um número menor de sessões. Pergunta comum também que é feita periodicamente para mim: existe algum preparativo? Não, não existe nenhum preparativo. O interessante é que você realmente observe que você não se encaixa naquelas 9 restrições que eu citei no início do vídeo, e também o fato de que você venha com aquele mindset, né, de dar aquele tapa na mesa e falar: agora eu vou resolver meu problema. Isso daí é o que a gente precisa para começar realmente a trabalhar através da hipnose clínica. Outra pergunta muito comum: tentei outras modalidades de tratamento, outros tipos de terapia, e muitas vezes até a pessoa comenta: tentei também outro tipo de hipnólogo, né, outros hipnólogos, mas não tive sucesso. Será que de repente agora eu vou ter sucesso? Se você não se encaixar nas 9 restrições, a gente tem aí uma possibilidade já grande de a gente ter sucesso em poucas sessões. Se você tiver um mindset positivo, mais uma possibilidade grande aí. Se você está na faixa etária que está mais perto dos 20 do que dos 80, aumenta ainda mais a nossa possibilidade de sucesso em pouquíssimas sessões. Agora, não importa se você já passou por outras modalidades de terapia, não tem nada a ver. Ou até mesmo se você já passou por outros hipnólogos. E eu vou te falar que eu ouço cada história em clínica, cada história de pessoas que passaram por outros profissionais, muitas vezes da hipnose clínica, que são absurdas. Por exemplo, eu atendi um rapaz de 16 anos de idade que era gago. E eu quase caí para trás quando ele me falou que ele tinha feito 2 anos de hipnose com outro terapeuta e não tinha melhorado da gagueira. Ele passou comigo em uma sessão, ele ficou livre da gagueira. Então é complicado, né? Infelizmente, em todas as áreas existem profissionais e profissionais. Como é o estado hipnótico? Uma pergunta que às vezes aparece. O estado hipnótico, no passado, se achava que era sono. Inclusive, o nome hipnose foi proposto em relação ao deus Hipnos, né? Uma referência ao deus Hipnos, que era o deus do sono. Só que a gente sabe hoje que não tem nada a ver com sono, até por conta de exames que foram feitos, né, em pessoas que estavam hipnotizadas, e se observou que a atividade cerebral era muito mais intensa, né, do que uma pessoa que está dormindo, que está com atividade cerebral extremamente reduzida. Então, não é sono, não tem nada a ver com sono. A pessoa está consciente durante todo o tempo. Se surgir qualquer barulho, a pessoa vai ouvir, ela vai se lembrar de tudo, sempre, durante todo o tempo. Quantas sessões são necessárias? Bom, uma pergunta comum, né? Então, quando a gente fala do trabalho do Dr. Alfred Barrows, 93% dos casos, 6 sessões, o trabalho dele, ele considerava cada sessão com uma duração de 1 hora, 6 horas. Eu não faço sessão de 1 hora. A minha primeira sessão ela tem uma duração de 3 horas, as demais 1h30, mais ou menos cada. Então, 6 horas comigo são 3 sessões ao invés de 6. Conforme o próprio estudo dele demonstra, 93% dos casos podem ser resolvidos em apenas 3 sessões. Agora, se for necessário um acompanhamento semanal, isso são casos raríssimos, tá? Assim como também são casos raríssimos a pessoa precisar de uma equipe multidisciplinar. Quando a pessoa é mais idosa, 60 anos de idade, 65 anos de idade, a tendência é de requerer um acompanhamento multidisciplinar, mas são casos aí bem mais raros. Outra pergunta que é um tanto quanto comum: existe a possibilidade de não entrar em transe? E se não entrar em transe, o dinheiro é devolvido? É bem curiosa essa pergunta. Na verdade, essa pergunta ela vai contra a restrição de número 5 que eu citei, que é a necessidade de acreditar em mim e acreditar no processo. Existe sim a possibilidade da pessoa não entrar em transe. Agora, isso é muito raro mesmo, tá? Caso isso aconteça, eu vou dar um dever de casa para a pessoa, para que ela retorne para uma segunda sessão, que na verdade será uma primeira sessão, né? Vai ser uma primeira sessão novamente, porque a primeira não aconteceu. Tem um valor adicional cobrado, tá, para isso. Agora, é necessário que ela cumpra o dever de casa, que ela faça o dever de casa. Como eu disse, aí tem mais uma restrição que eu citei, a pessoa seguir as instruções do hipnoterapeuta. Então vai ser necessário que ela faça o dever de casa. Agora, isso são casos raríssimos, tá? E que quando acontecem, eles estão dentro das 9 restrições que eu citei. Outra pergunta comum: esse problema, ele pode voltar? Então, essa patologia que eu tenho, ela pode voltar? Pode voltar sim.
Você pode tomar o melhor remédio do mundo, não significa que aquela doença não vai retornar. Então, se você tem gripe, se você tem um resfriado, se você tem uma inflamação na garganta, é claro que pode voltar, né? Mas o ponto é o fato de eu trabalhar com boas práticas no sentido de buscar ao máximo impedir que qualquer tipo de transtorno retorne. Tá? E eu utilizo boas práticas para isso, uma técnica que eu utilizo, a técnica de blindagem, que a gente busca blindar a pessoa para que o problema não retorne, mesmo que ela esteja passando pelas piores situações do mundo. Eu vou dar um exemplo agora para você, falando especificamente de clínica de problema que pode voltar. Transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Então a gente tem uma pessoa que está traumatizada, tá, por conta de uma situação de estresse que ela passou. Aí a gente trabalha na clínica, deixa a pessoa 100%, deixa a pessoa super bem, sem problema mais nenhum. E aí o que acontece com ela? Ela vai para a guerra. Ela vai para a guerra, vai ver colega dela tomando tiro, cabeça explodindo, perna voando. Qual a possibilidade do transtorno de estresse pós-traumático retornar? É grande, né? Agora, no nosso dia a dia, quando a pessoa não está indo para a guerra, a possibilidade de retornar é muito pequena. Ainda mais utilizando essas práticas de blindagem, essas boas práticas, que faz realmente com que a pessoa saia da clínica bem e continue bem, né, sem que o problema retorne. Bom, tenho certeza que nesse vídeo expliquei bastante sobre como funciona a hipnoterapia, como funciona a hipnose clínica, e para agendar um atendimento para você, acesse www.academiadahipnose.com. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com aquela pessoa em especial. E se inscreva no canal, porque eu estou publicando aqui conteúdo periodicamente de seu interesse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.